Gás lacrimogênio, escudos antimotim, extintores e bandeiras de One Piece. Essas foram as cenas no sábado, 15 de novembro, durante o mais recente protesto da geração Z no México. A mensagem dos manifestantes era clara, citando Valentina Ramírez, uma estudante entrevistada pela agência France Presse: "Este é um dos governos mais corruptos que já tivemos. É um narco-governo corrupto que quer defender os corruptos e os cartéis em vez do povo." Os protestos de sábado foram os mais recentes de uma série iniciada em 2 de novembro, após o assassinato de Carlos Manzo, um crítico ferrenho do governo da presidente Cláudia Sheinbaum e prefeito de Uruapan, a segunda maior cidade do estado de Michoacán. Ao contrário dos protestos anteriores, que se concentravam em Uruapan e na região de Michoacán. Os protestos de sábado ocorreram em todo o país, com relatos de mais de 50 cidades envolvidas. Mas foi na Cidade do México que os protestos ficaram violentos. O Infobae informou que manifestantes encapuzados do Black Bloc derrubaram as cercas do Palácio Nacional, versão mexicana da Casa Branca, e atacaram a polícia. Segundo Pablo Vázquez, secretário de Segurança Pública da Cidade do México, mais de 120 ficaram feridos. 100 policiais e 20 civis e 20 pessoas foram presas por roubo e agressão. Com o México ainda sentindo os protestos de sábado, resta saber, isso é só o começo? O governo da presidente Sheinbaum vai sobreviver a essa onda de protestos? E talvez, mais importante ainda, para onde o país vai a partir daqui? Prefeito Carlos Manzo. Agora, na nossa introdução, mencionamos que o prefeito Carlos Manzo era um crítico do governo da presidente Sheinbaum. Mas isso é só o começo. Manzo foi ex-membro do partido Marina da Presidente. Após não conseguir a indicação do partido para a eleição municipal de 2024, ele se lançou como independente e venceu com vitória esmagadora. Ele ficou conhecido por criticar a política abraços, não balas, que priorizou inteligência e programas sociais ao invés de confronto militar com gangues. Ele afirmou que a má abordagem era branda diante dos grupos criminosos armados que causavam estragos no país, citando um discurso de maio. Se ela acha que vai prender esses criminosos sem disparar um único tiro e que eles simplesmente vão se entregar, bom, então que ela faça isso acontecer. Acredite, se ela conseguir, entrego minha carta de demissão na hora. Manzo preferia enfrentar diretamente as gangues, incentivando a polícia a usar força letal contra criminosos resistentes e adquirindo veículos blindados para proteção. A agressividade e o sucesso percebido da abordagem. Em maio, seu governo prendeu René Belmonte, chefe do cartel Jalisco Nova Geração, ganhando-lhe o apelido de Bukele, do México. Isso se refere ao presidente de El Salvador, cujas políticas rígidas contra o crime transformaram o país de capital mundial dos homicídios em uma das nações mais seguras das Américas. Porém, essa postura também lhe trouxe inimigos, e segundo declarou à imprensa local em setembro, temia pela própria vida. Citando aqui, precisamos de maior determinação do presidente do México. Eu não quero ser apenas mais um prefeito na lista daqueles que foram executados e tiveram suas vidas tiradas deles. Estou com medo, mas preciso enfrentar com coragem. Essa declaração seria profética. Em 1º de novembro, no Dia dos Mortos, Victor Manuel Obaldo, 17, matou Manzo a tiros e depois foi morto pela segurança. O fato de Victor ter 17 anos é importante destacar aqui, porque além de ser tragicamente jovem e pertencer à mesma faixa etária dos manifestantes da geração Z, ele também representa uma crise mais ampla. No México, segundo a Reuters, cartéis recrutam jovens mexicanos e os tornam assassinos. Manzo foi o 6º prefeito a ser assassinado no México este ano. O assassinato ocorreu dias após a morte de Bernardo Bravo, empresário e presidente da Associação dos Produtores de Limão em Apanzingán, importante cidade de Michoacán, a 97 quilômetros ao sul de Uruapan. Segundo a Columbia Broadcasting System News, Bravo foi morto após denunciar várias vezes a extorsão de produtores de limão por grupos do crime organizado. Para muitos em Michoacán, essas mortes simbolizaram o fracasso do governo nacional, mesmo após várias tentativas. Desde 2006, quando Felipe Calderón enviou militares e Polícia Federal ao Estado contra o crime organizado, o local segue como um dos principais focos de criminalidade do país.
De acordo com Nathanael Parrish Flannery, um analista político focado na América Latina, que escreveu para a Forbes em 2013, a situação piorou tanto que os moradores criaram grupos armados para se proteger dos cartéis. Vigilantes armados desapareceram com o tempo, sendo alguns integrados à polícia rural oficial, outros desarmados, e a polícia formal promovida no lugar das milícias comunitárias. Analistas disseram ao Wall Street Journal que esses assassinatos de grande repercussão podem abrir caminho para a volta dos grupos de vigilantes. Explicamos isso para mostrar o panorama em Michoacán em 2 de novembro, quando iniciaram os primeiros protestos da geração Z. Revoltados e achando que o governo falhou em proteger 2 líderes populares, os jovens foram às ruas. De acordo com o veículo local Procesco, postagens nas redes sociais começaram a circular no início do domingo, convocando as pessoas para a Plaza Jardim Morelos, uma praça pública em Moreia, capital do estado de Michoacán, vestidas de branco. O plano inicial era que os manifestantes, que já somavam cerca de 3.000 quando o protesto começou, caminhassem pela avenida principal pedindo pacificamente o fim da violência. No entanto, ao chegarem ao centro da cidade, indivíduos do Black Bloc se misturaram ao grupo e forçaram a entrada no prédio do Palácio do Governo. Entrando no prédio, eles destruíram tudo o que encontraram pelo caminho. Esta é a segunda vez que mencionamos o Black Bloc e vale a pena fazer uma pausa para esclarecer exatamente o que é. O Black Bloc não é um grupo, mas uma tática usada em manifestações em que manifestantes usam roupas pretas para esconder a identidade e parecer uma massa unificada. Os Black Blocs surgiram no México em 2020 durante protestos feministas contra a violência de gênero. Embora os Black Blocs nem sempre sejam violentos, a raiva provocada pelos assassinatos levou alguns manifestantes a aproveitar o anonimato que os blocos proporcionam, usando-o como um escudo para liberar sua frustração. David Mora, analista sênior do Grupo Internacional de Crise no México, disse à Cable News Network, e citamos: "Os protestos são uma reação honesta dos cidadãos de Michoacán, que há muitos anos vivem em um contexto de extrema insegurança e alta violência." Fim da citação. Sempre que há tanta raiva pública assim, sempre existe a possibilidade de que isso cresça e se torne algo maior, algo que o governo não consiga conter. Já vimos isso no Nepal e Madagascar, e após os protestos de sábado, devemos considerar que isso pode ocorrer no México. Voltamos à pergunta inicial. Isso é só o começo? O governo da presidente Sheinbaum vai sobreviver a essa onda de protestos? O governo responde: após a morte do prefeito Manzo e a primeira onda de protestos que terminou no dia 7, a presidente Sheinbaum precisou restaurar a confiança pública em seu governo, entre uma população abandonada pelo Estado e aterrorizada pelos cartéis. Sua resposta inicial tentou convencer o povo de que o governo priorizava sua segurança. Ela classificou o assassinato do prefeito Manzo como vil, reuniu o gabinete de segurança e prometeu tolerância zero à impunidade. Ela também anunciou uma nova diretriz de segurança para Michoacán, apresentada em 9 de novembro. Segundo autoridades do governo em coletiva, o Plano Michoacán para a Paz e Justiça terá mais de 10.000 membros do Exército, Força Aérea e Guarda Nacional do México, atuando contra grupos criminosos, extorsão e laboratórios de drogas. O plano prevê enviar segurança a Michoacán e investir em bem-estar, agricultura, infraestrutura, turismo e emprego ao custo de 31 bilhões de dólares. Isso integra a estratégia do governo para reduzir a influência do cartel. Não só pela força, mas também combatendo a pobreza e o desespero que alimentam seus esquemas de recrutamento. No entanto, de acordo com Mora, esse plano, especialmente o grande envio de tropas, pode não funcionar como o governo pretende. Ela reforça ao citá-lo aqui: coisas que já vimos que não estão necessariamente funcionando em outros estados, em outras partes do México. Ela está enviando mais tropas, e basicamente é isso que eles têm feito em Sinaloa no último ano. Os dados mostram que a presença das forças federais no estado não reduz diretamente homicídios e outros crimes. O ceticismo de Mora mostra uma preocupação maior entre especialistas em segurança. A abordagem militarizada para combater os cartéis já foi tentada repetidamente no México nas últimas 2 décadas. Apesar de gerar ganhos imediatos,
raramente resultou em paz duradoura. Não há como saber se o último destacamento em Michoacán vai funcionar. Como muitos analistas notaram, a guerra territorial entre cartéis rivais persiste apesar de anos de intervenção do governo. Para o governo, era sua melhor chance de recuperar a confiança do povo de Michoacán. Não funcionou. 6 dias após o novo plano de segurança, em 15 de junho, manifestantes ocuparam as ruas do país exigindo a renúncia da presidente Sheinbaum, em uma cena que lembra o Nepal. Enquanto alguns manifestantes da geração Z estavam nas ruas, outros estavam no Discord discutindo possíveis líderes alternativos caso os manifestantes conseguissem derrubar o governo. De acordo com o New York Times, uma pessoa no servidor do Discord sugeriu um cargo de liderança para Ricardo Salinas Plago, uma voz de oposição ousada que se tornou um dos críticos mais ferrenhos do governo de Sheinbaum. A menção a Plago é relevante pois, segundo o governo, os protestos do dia 15 não foram espontâneos. Ele foi um dos responsáveis por isso. Antes do protesto, o presidente acusou partidos de direita de tentarem se infiltrar na geração Z e usarem bots para aumentar a participação. Esse é o tipo de acusação que se espera de um governo diante de protestos públicos. Havia indícios de um esforço coordenado para promover protestos nas redes sociais. Segundo o Dr. Carlos Augusta Jiménez, professor da Universidade Autônoma de Nueva León, uma análise das hashtags usadas durante os protestos revela que ativistas internacionais de direita, a Rede Salinas Pliego e contas estrangeiras foram responsáveis pela grande maioria do engajamento nas redes sociais. Análise da infodemia. México Projeto Governamental para Monitorar e Combater Desinformação nas Redes revelou gasto de 5 milhões de dólares na promoção dos protestos. Precisamos enfatizar que a Infodemia México é uma instituição vinculada ao governo e, por isso, seus dados tendem a favorecer a posição do governo. Também precisamos mencionar que Pliego negou envolvimento na organização dos protestos, escrevendo em parte no X, e vamos citá-lo aqui. Exijo que você apresente uma única prova das mentiras que está espalhando. No entanto, independentemente de quem possa ou não estar por trás das manifestações, muitos jovens viram isso como uma oportunidade de expressar suas frustrações mais amplas contra o governo. Como disse Jacobo Alejandro, de 18 anos, ao New York Times, esse movimento não representa uma única coisa. É sobretudo injustiça, insegurança, desaparecidos, falta de educação e emprego. É um descontentamento com a forma como o país está sendo governado. Isso nos leva à pergunta final. Para onde o México vai a partir daqui? Esses protestos mostram que muitos mexicanos estão frustrados, não apenas com os cartéis de drogas e a insegurança desenfreada no país, mas também com o quão pouco impacto os sucessivos governos tiveram para detê-los. Segundo o relatório do Instituto de Economia e Paz, a taxa nacional de homicídios subiu 55% de 15 para 23 por 10 mil habitantes entre 2015 e 2024, somando mais de 30 mil mortes. Os Estados Unidos, com população quase 3 vezes maior que o México, tiveram taxa de homicídios de 57 por 10 mil habitantes em 2015. Em 2024, caiu levemente para 5. Além da insegurança, há outros problemas como a corrupção, profundamente endêmica no governo, nas Forças Armadas e na sociedade mexicana. Apesar dos obstáculos, a presidente Sheinbaum mantém alta popularidade, com 78% de aprovação em pesquisa recente. Isso significa que, atualmente, só algo muito mais catastrófico que a morte de um prefeito popular mudaria a situação. O governo dela vai sobreviver. Até os manifestantes admitem, como Omar Cortés disse ao The New York Times, não vamos conseguir a revogação porque isso é extremo demais. É para mostrar ao governo nossa disposição de ir longe. Porque quando aqueles que estão na base se movem, aqueles que estão no topo caem. Fim da citação. A questão não é se a presidente ficará no poder, mas se conseguirá converter sua popularidade em mudanças reais, antes que a paciência dos mexicanos acabe.
Segundo a analista política mexicana Denise Dresser, no America's Quarterly, ela tem uma chance única de alcançar isso pelo Plano Mikoan para paz e justiça. Segundo Dresser, a presidente Sheinbaum deve não só enviar tropas ao Estado, mas também promover reforma institucional, com orçamentos transparentes, combate às extorsões na agricultura e mais proteção aos líderes locais. Se Sheinbaum mudar essa dinâmica em Micojuán e mostrar que o governo pode proteger pessoas como Carlos Manzo e Bernardo Bravo, em vez de apenas lamentar após seus assassinatos. Então talvez o plano de Mikoan possa se tornar um modelo para o resto do país, mas isso ainda é uma grande incógnita. As apostas são altíssimas, pois se o Estado falhar, haverá mais manifestantes, mais bandeiras de One Piece e ainda mais raiva no país. Isso pode eventualmente transbordar para algo que o governo não consiga conter. Isso seria uma grande crise para o México e todo o hemisfério ocidental. Obrigado por assistir.